tocar não, gente. A paz do Senhor para todos vocês que já chegaram aí na tela. Eu quero dizer para vocês que a irmã Neuza é uma pessoa de desafios. Eu não estudei música não, meus irmãos, minhas amadas, meus queridos que estão aí já acessando, Shirley Pontes, amém, já vi Dalva, eu estava aqui tentando, porque eu tenho que ler a nota, o teclado está atento aqui, atenta, né? Então eu quero já agradecer vocês que já entraram aí. Eu não podia estar falando porque eu já não sei tocar, já não estudei música, já faço isso aqui como um desafio, né? Mas eu senti saudade de vocês hoje, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Carlos Henrique Queiroz, meu sobrinho, a paz do Senhor. Eu estava aqui tocando, meu sobrinho. Mais perto quero estar, meu Deus de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Aleluia. Elisângela, meu sobrinho, Carlos Henrique, minha aluna, aleluia, boa noite, a paz do Senhor, Deus abençoe vocês. Eu não sei, eu estava dizendo, eu não estudei música, eu não tive em escola de música, mas eu tenho aqui as notas musicais, eu tenho o teclado, tem Jesus como meu mestre, professor. Então eu faço um desafio aqui, eu sou desafiada, eu mesma me desafio, porque nós vivemos tempos de desafios. Marília Favoreto, glória a Deus, Marília, paz amada. Depois da nossa live, eu estou fazendo a minha live aqui, a nossa. Eu estou feliz porque eu estou vendo aqui meu sobrinho Carlos Henrique, a minha aluna Elisângela, a minha amiga Dalva, Shirley, meu sobrinho Carlos Henrique. Ora por mim, dona Neuza, amém, querida, sim, estaremos orando. Então nós terminamos uma live agora abençoada, uma live que é um chá live, olha só, a gente toma assim, olha, um chá, ó, um chá abençoado. Mas eu pensei, não, eu tenho que... Obrigada, Marília, foi bom estar com vocês também. Mas como eu estou tentando, eu preciso tocar uma música, um hino, eu preciso adorar ao Senhor, nós precisamos adorar ao Senhor, alegrar o nosso coração, tirar um pouco das tristezas, das angústias, das preocupações, esses dias difíceis que nós estamos vivendo, esses dias de tantas notícias que nós recebemos. Então eu entro aqui para dentro do meu quarto, eu tenho o teclado, eu tenho a música, eu tenho o computador, e tenho a Bíblia, tenho a palavra de Deus, tenho meus joelhos para ajoelhar e orar. Isso aqui, olha, é o inário com as notas musicais. Eu escrevo as notas, entendeu? Para poder não me perder,
porque isso é um esforço meu. Isso aqui, quem sabe música, quem toca teclado, piano, instrumento, que me vê eu tocar, deve dizer assim, ela é muito corajosa. Mas eu sou mesmo, porque nós precisamos alcançar os céus por coragem, por fé, por determinação, por confiança, por terminar a nossa jornada aqui na terra. Então tudo que nós fazemos é por fé, é por confiança no Senhor, é porque o Senhor está à nossa frente. Eu creio, meus irmãos amados, meus irmãos, que quando Deus coloca em nossas mãos uma responsabilidade, Ele coloca porque Ele tem certeza que nós temos capacidade. Cláudia, Januária, amém, glória a Deus. Quando Deus coloca em nossas mãos algo para fazermos, todos nós nos sentimos incapazes. Eu creio que quando Deus chamou Jeremias, ali em Jeremias capítulo 1, eu estou sempre dizendo que eu não programo. Marta Araújo, amém. Cláudia Januário, amém. Leni, amém. Glória a Deus. Eu creio que quando Deus chamou Jeremias, ali em Jeremias capítulo 1, eu não estou lendo aqui, estou lembrando o texto, e que ele chamou Jeremias para que ele fosse profetizar a nação de Israel, Judá, ali profetizar para o povo de Deus. Jeremias não ia profetizar para uma nação estranha. E Jeremias disse: como, Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Está em Jeremias capítulo 1. A Bíblia está aqui, mas eu não estou lendo. Eu vou desligar agora o teclado. Então Jeremias disse: eu não sei falar, eu sou uma criança. E Deus disse para Jeremias: não digas que é uma criança, porque antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Antes que você nascesse, eu já tinha te dado por profeta às nações. Eu vejo isso como uma bênção na nossa vida, porque Deus, Ele sabe que quando nós reconhecemos que nós não temos capacidade, Ele nos capacita, Ele nos ensina. Às vezes um jovem, ele perde o pai, ele fica órfão, ele tem pouca idade, ele não tem competência, ele não tem a capacidade que o seu pai tinha para exercer aquela função, aquela responsabilidade. Mas Deus capacita aquele jovem, capacita aquele filho. Deus diz: eu sou contigo. Tão somente seja honesto, faça as coisas direitinho, não roube de ninguém, não tire nada que é de ninguém, trabalhe, se esforce. A palavra de apóstolo Paulo, certa ocasião, ele disse que aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Então nós precisamos trabalhar. Então eu estou dizendo da responsabilidade, que de repente eu tenho pessoas na minha família que os pais faleceram, irmãos meus, e eles assumiram responsabilidade de continuar conduzindo a família. E eu creio, estou olhando para o lado material, que quando isso ocorreu, estes meus sobrinhos, naturalmente, que eles temeram a responsabilidade e eles pensaram: como vai ser agora? O meu pai não está mais aqui, o meu pai não tem como me ajudar, não tem como tomar a frente deste negócio. Mas quando nós nos reconhecemos dependente, carente de Deus, Ele nos ensina, Ele nos instrui, Ele nos capacita, Ele nos leva para o caminho certo, Ele nos dá a direção. Então eu quero dizer isto, que quando Deus me chamou para fazer a obra dEle, eu achava que eu não tinha condição, que eu não tinha capacidade. Eu era uma pessoa que parece que não. Eu sou uma pessoa que gosta de falar, eu gosto de rir, eu gosto de conversar, eu gosto de fazer amizade. Mas quando tinha que falar em público, eu tinha uma reação negativa, eu tinha timidez. E eu pedi muito a Deus que tirasse isso de mim. Então, se hoje, nessa noite, qual é a dificuldade que você tem? Qual é a timidez? O que você está dizendo para Deus que você não consegue fazer, que você não pode, que você não sabe? Deus falou para o profeta Jeremias. Eu acho essa passagem muito linda. Agora eu peguei a minha Bíblia e eu gosto de falar lendo na Bíblia. Eu sou uma irmã
Neuza, Bíblia. Eu não gosto de falar nada que não esteja... Não gosto, não. Não podemos falar nada que não está na Bíblia. Quando nós estamos falando da palavra de Deus, é este livro que nós temos que usar. Então eu estou sempre falando isso. O cristão tem que ler a Bíblia para não ser enganado, para não comer alimento estragado, porque a palavra de Deus é um maná, é vida. A palavra de Deus confronta o nosso pecado. A palavra de Deus confronta os nossos erros. A palavra de Deus nos ensina a andar pelo caminho certo. A palavra de Deus nos instrui a sermos obedientes, a ser como Jó, fugir da aparência do mal. Mas quando nós não conhecemos esta palavra e que nós não seguimos este caminho, nós podemos, em pouco tempo, embaraçar os nossos pés. Mas a palavra de Deus aqui, vou ler em Jeremias capítulo 1, eu falei logo no início, eu quero ler para você. Anota aí num caderninho, anota numa folha de papel. Eu sempre cito vários textos bíblicos. Então Jeremias capítulo 1 diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Amados irmãos, meditem nesta palavra. Antes que eu e você fôssemos formados no ventre da nossa mãe, antes que acontecesse o relacionamento entre nossos pais, Deus já nos conhecia. Ele já sabia que você, Cláudia, você, Marta, você, Ana, você, Dalva, você, Shirley, você, Carlos Henrique, você, Neuza, estaria agora 10h10 da noite, 22h10, ouvindo a palavra do Senhor. Então disse assim: assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse, no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Aleluia! Não adianta o homem fugir dos projetos de Deus na sua vida. Não adianta eu fugir. Deus me escolheu no ventre da minha mãe. Deus te escolheu no ventre da sua mãe, Ana Ribeira, Marta Araújo. Deus te escolheu. Não adianta a gente dar um jeitinho para procurar um atalho. Não, o caminho é Jesus, a porta é Jesus, a verdade é Jesus. Nós estamos neste mundo como peregrinos, nós não somos deste mundo. Jesus orou no Evangelho de João, capítulo 17, que ele ia para o Pai, mas que os discípulos dele ficariam neste mundo, mas não, eles não eram deste mundo. Então, Deus está falando para mim e para você, nesta noite, esta palavra poderosa. Quando nós nos achamos incapacitados, que nós não sabemos fazer, não sabemos falar, o Senhor diz assim, olha, eu já te escolhi, eu já te chamei, eu já te capacitei, eu já te dei sabedoria, agora você coloca em prática aquilo que eu te dei. Então, por isso que no início você me viu eu tocando aqui, mais perto quero estar do Senhor, eu quero estar mais perto dele. Eu pergunto a você nessa noite, você quer estar mais perto do Senhor? Você quer vencer essas lutas aqui, essa peleja travada que nós estamos vencendo? Mas eu quero estar perto do Senhor. E você também esteja querendo estar perto do Senhor. E Jeremias então disse aqui, então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou ainda uma criança. Olha o que Jeremias está dizendo, que ele é uma criança, que ele não sabe falar, que ele não tem condição de estar no meio do povo de Israel. E Deus fala para ele, mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Aleluia! Tudo quanto o Senhor te mandar fazer, tudo quanto Ele te instruir, tu irás, porque é o Senhor que está te enviando.
Esteja seguro disso, que quando Deus nos envia, Deus não nos envia por caminhos errados. Aleluia, Elisângela Barreto, minha sobrinha, Ingrid Malaga, aleluia, glória a Deus. Então Jeremias quis sair, quis tirar a responsabilidade. Então Deus disse, não, Jeremias. Não adianta, Jeremias. Eu te escolhi no ventre da sua mãe. Você que está ouvindo essa palavra, não temas. E Deus continua dizendo para Jeremias. Jeremias capítulo 1. Anote no seu caderninho. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluia. Não temas diante deles. Não temas diante de ninguém. O inimigo tenta nos amedrontar, ele tenta nos afrontar, até nos acusar, nos humilhar, nos perseguir. O inimigo faz de tudo para tirar a nossa bênção. Mas a palavra de Deus diz, em Salmo 32:8, diz assim, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Aleluia, você pode tomar bênção dessa palavra? Salmo 32:8, Salmo de Davi, eu sempre falo o autor do Salmo. Tem Salmo que não diz o autor. E Deus diz aqui para ele, olha, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Amados irmãos, já imaginaram Deus nos guiando com os olhos dele? Deus nos colocando num caminho certo. Deus dizendo, segue por esse caminho. Não entra pelo atalho. Não te desvie. Como Deus falou para Josué. Deus deu uma palavra para Josué quando ele assumiu. Quando Moisés morreu. E Josué precisou de assumir ali, conduzir aquele povo, atravessar o Jordão. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus precisou chegar para Josué e dar a ele uma palavra de ânimo. Por que será que Deus falou, Cássia Maria, Deus te abençoe, glória a Jesus, aleluia. Por que será que Deus disse para Josué? Josué capítulo 1, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Josué sabia, mas Deus estava dialogando com Josué. Deus está conversando comigo e com você nesta noite. E ele disse, levanta-te, pois agora, levanta-te, levanta-te. Deus não nos quer ver prostrados. Deus não nos quer ver desanimados, abatidos. Eliúde, a paz do Senhor, Daniel, glória a Deus. E Deus disse para Josué, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Canaã estava esperando este povo entrar em Canaã. Depois de 430 anos no Egito, mais 40 anos no deserto, Moisés morre. E eu vou voltar lá no início de Moisés. Eu vou sair daqui dessa passagem de onde eu estou, se Deus permitir, e vou voltar lá em Moisés, no nascimento dele. Mas aqui Moisés tinha morrido. E Deus disse para Josué, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Porque Deus cumpre promessa na nossa vida. Deus não é homem para que minta, aquela promessa que ele te fez. Espere com paciência no Senhor, porque o Senhor cumpre a sua palavra. Ele prometeu ao povo de Israel que eles sairiam do Egito e eles entrariam numa terra que manava leite e mel. Mas Moisés morre antes de entrar na terra. E Deus agora olha para Josué. Josué era um homem que ele não saía de perto de Moisés. Josué estava sempre junto de Moisés. Mas Josué não sabia que ele seria substituto de Moisés. Ele não sabia. Mas Deus já o orientava e ele se esforçava. Então ele aprendeu muito com Moisés. Ele viu muita coisa que Moisés passou no deserto. Eu pergunto para você nesta noite, com quem que você está? Quem que você está acompanhando?
Com quem que você procura aprender? É claro que nós aprendemos com Jesus, a palavra dele, mas humanamente falando, tem pessoas que não sabem escolher as suas amizades, tem pessoas que não sabem escolher, observar com quem elas devem andar, o que elas vão aprender com quem elas estão andando. Amados irmãos que estão nos ouvindo, Josué aprendeu com Moisés e agora Deus olha para Josué e ele diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Já existe uma promessa para a sua vida e para a minha vida. Promessa de bênção de Deus, promessa de paz, uma promessa de vitória. Teremos lutas, sim, mas tem uma promessa de Deus. E a maior e a melhor promessa é que se formos fiéis até o fim, nós chegaremos a Canaã celestial. Nós não estamos marchando, Rita Felizardo, aleluia. Nós não estamos marchando agora para Canaã terrestre. Nós já somos nessa terra peregrinos, mas aqui não é a nossa morada. Aqui não é a sua morada. Nós vamos morar na eternidade, no céu de luz com Jesus. Glória a Deus, Cláudia Januária, amém? Então, mas aqui Josué tinha que atravessar o Jordão. Eu creio que Deus olhava para Josué e sabia qual era a preocupação que Josué estava sentindo, qual era a responsabilidade que estava sobre os seus ombros. Ele conhecia aquele povo que estava há 40 anos no deserto. Então Deus diz para Josué, versículo 5, Josué 1, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Aleluia! Oh, glória a Deus! Assim serei contigo, não te deixarei. Não, nem te desampararei. Deus está dizendo para mim nesta noite, Neuza, eu não te deixarei, Vera Silva. Deus está dizendo para você nesta noite, eu não te deixarei, eu não te desampararei, Rita Felizardo. Eu estou convosco, diz o Senhor. E ele continua dizendo para Josué, aleluia, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Amados irmãos, existia já uma promessa de Deus para aquele povo de Israel, que eles entrariam numa terra, mas tem uma história lá atrás. Existe uma história antes, eu estou indo pelo meio da história. Isso é Deus que faz dessa maneira, porque eu não programei nada. Apenas eu disse, Senhor, usa-me para a glória do teu nome. Eu sou um vaso de barro nas mãos do Senhor. Se o Senhor não me der, eu nada tenho para te dar. E agora o Senhor diz para Josué no versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Amados, hoje nós temos a lei, a palavra de Deus aqui para nos ensinar. Moisés já dorme no Senhor, Josué já dorme no Senhor, mas os juízes que julgaram Israel já dormem no Senhor, os profetas, mas hoje nós temos a gloriosa palavra do Senhor para nos instruir, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos exortar. Raqueline Silva, aleluia, glória a Jesus, um abraço. E ele diz para Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Este livro, irmãos, eu estou sempre dizendo, é a Bíblia Sagrada. Nós não podemos pregar em cima de livros históricos, não podemos contar em cima da história que foi escrita muito depois da Bíblia. A Bíblia foi escrita por inspiração divina.
Então é essa palavra que eu e você temos que pregar, não é contar história, aleluia. E ele diz, não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. E Deus continua falando para Josué, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia! Deus é contigo, Deus é comigo, por onde quer que estejamos andando, o Senhor está conosco. Aleluia! Interessante que eu não ia começar por Jeremias, nem por Josué. Eu fiz aqui umas anotações para começar pelas promessas que Deus fez desde o início do mundo, desde o jardim do Éden, quando Satanás, na figura da serpente, ela ali tentou Eva e ela convenceu Eva que ela deveria comer do fruto da árvore que Deus havia dito para ela não comer. Amados irmãos, o nosso inimigo anda ao derredor, tentando tirar a nossa bênção, a nossa vitória. Mas nós precisamos estarmos atentos à palavra do Senhor, vigilantes, não nos desviarmos. O caminho é aqui. Não tem um jeitinho aqui. Não, eu sou crente, mas eu faço assim. Cuidado, meus irmãos, cuidado, porque o adversário, ele vem devagarinho, ele vem colocando um docinho, pequenininho, ele vem colocando algo bem singular diante de nós, para que a gente não se assuste, porque se a gente vê logo de pronto a bandeja dele preparada, a gente até se assusta, mas ele é sagaz, ele é terrível, ele vem de mansinho. Cuidado com as propostas pequeninas que o adversário está te fazendo. Nós ouvimos a pregação do nosso pastor presidente, ele me permite citar o nome dele, pastor José Maria Noia, pregando sobre Daniel, que Daniel no início não aceitou o manjar, o alimento, a mesa do rei, aquelas ofertas que vinham da parte do rei, Daniel rejeitou, ele não aceitou, nem ele, nem Sadraque, Mesaque e Abednego, foram os 3 nomes que foram dados na Babilônia, e eles ali não aceitaram, e o responsável, o dispenseiro do rei, ficou preocupado de Daniel não aceitar aquele manjar do rei. Mas Daniel disse, faz um teste de 10 dias. Vamos ver no final de 10 dias como estará a nossa aparência. Amados, no final de 10 dias que eles comeram legumes, eles estavam com aparência melhor do que aqueles que comeram o manjar do rei. Cuidado! A nossa aparência espiritual, a nossa vida espiritual, o nosso testemunho tem que resplandecer, tem que sobressair. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Por isso Daniel não se corrompeu. Ele não aceitou. E não vou entrar em Daniel. Eu quero falar aqui, quero ter tempo de falar sobre o que o inimigo, na figura da serpente, todos nós conhecemos essa história. Eu só vou ler um versículo em Gênesis. Eu quero ler para você. Você conhece, eu sei que você conhece, mas é porque a história começa aqui, quando o inimigo quis destruir todo o plano de Deus. Mas quem é Satanás? Quem é Satanás para destruir o plano de Deus na minha vida e na sua vida? Então ali, Eva e Adão, eles foram lançados para fora do jardim do Éden. Gênesis 3,15 diz assim, Deus falando para Satanás, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a palavra de Deus diz, amados, que verdadeiramente Jesus foi ferido lá na cruz. Mas Satanás, vai chegar o dia
do reinado dele terminar, vai chegar o dia em que ele será derrotado para sempre. Romanos capítulo 16, versículo 20, se você puder anotar, eu sempre falo esse versículo. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás embaixo de vossos pés. Aleluia! E o Deus de paz esmagará em breve Satanás embaixo dos vossos pés. Você não pode esquecer esta palavra de Romanos 16, 20. Então, quando Eva, ali no Jardim do Éden, que ela desobedeceu a Deus e ofereceu também do fruto para o seu marido Adão, Flávia Freitas, amém, glória a Deus. A palavra de Deus diz aqui no versículo 22, do capítulo 3 de Gênesis. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e não tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, Deus falando. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Agora aquele casal que estava tão bem acomodado no jardim, pela desobediência, eles são lançados para fora do jardim do Éden. Eles não podem mais desfrutar das sombras das árvores, dos frutos que tinha ali naquele jardim, do rio que passava no meio do jardim. Então nós precisamos ter cuidado para nós não perdermos a nossa coroa da salvação. Que nós temos que vigiar. Tem muitos que dizem que já tem a coroa, não perde mais. Mas eu conheço um versículo na Bíblia que diz diferente. A Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora. Jesus está voltando. E ele está dizendo, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então eu sempre digo, eu estou aqui com uma xícara, eu tomei chá agora num chá live com a pastora Marília. Saí do chá live e vim fazer a live aqui no Face. E nós temos um chá. Então essa caneca está aqui, ela é minha. Eu estou tomando meu chá. Então se alguém me tomar é porque eu tenho a minha caneca. Alguém me tomou, eu não tomei conta do que era meu. Então por isso está escrito no livro de Apocalipse, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Tem pessoas que estão achando que não pode, que não perde. Perde sim. Se não perseverar fiel até o fim, vai perder. Então, quem vencer, herdará todas as coisas. Aleluia. Mas eu quero aproveitar o tempo com você aqui nessa tela. O tempo urge. E nós temos que falar. Falar enquanto é tempo, pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Não tem hora, não tem dia. De manhã, de tarde, meio-dia, à noite, meia-noite, de madrugada, se Deus mandar, vamos pregar a palavra do Senhor. Então, como eu disse, que eu falei lá em Josué sobre Moisés, eu quero falar aqui rapidinho com você, que quando no Egito, Faraó viu que o povo hebreu se multiplicava muito. Alguma coisa não ia ser bom para ele, aquele exército ia crescer. Então, no livro de Êxodo, se você quiser anotar, capítulo 1, versículo 15, o rei Faraó chama as duas parteiras, Sifrá e Puá. Essas duas mulheres, que só aparece o nome delas uma vez na Bíblia. Nós não precisamos de que o nosso nome esteja aí nos outdoor da vida, nas manchetes, todo dia sendo lido, falado. Nós precisamos ter uma vida de testemunho diante de Deus. É isso que vai fazer o nosso nome prosperar, é o nosso testemunho. E aquelas duas parteiras, e o rei, Êxodo capítulo 1, versículo 15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. E disse, quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre o assento, se for filho, matai-o.
Mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Eu não vou ler, mas está escrito aqui que elas não mataram os meninos. Isso está escrito, eu li. E que o rei procurou saber o porquê que continuava aumentando os meninos no Egito. Por que elas não mataram os meninos? E elas disseram para o rei que as hebreias eram muito espertas, que quando elas chegavam, elas já tinham dado à luz e com certeza já tinham escondido seus meninos. Porque aquelas mulheres temeram a Deus, elas correram risco de perder o pescoço, correram risco de serem enforcadas, correram risco de serem presas num calabouço, mas por temer a Deus, elas não mataram. Quem teme a Deus não mata. Quem teme a Deus não tira a vida. Quem teme a Deus não se torna um suicida, um homicida. Estou falando de quem mata alguém. Então, eu não quero entrar aqui na área do homicídio, eu quero continuar na linha aqui de raciocínio. Então, o que Deus está falando para nós nessa noite? Havia uma promessa, que da semente da mulher ia nascer aquele que iria esmagar a cabeça de Satanás. Então, nós agora estamos já em Êxodo. O Egito está cheio de hebreus. E agora Faraó manda matar aquele menino. Mas acontece que Faraó não sabia que Deus já havia prometido há muitos anos atrás. Deus havia feito promessas a Abraão. Se você ler o livro de Gênesis, capítulo 12, eu estou falando um pouco depressa porque eu pretendo falar dessas promessas de Deus que Deus fez a Abraão. Gênesis, capítulo 12, quando Deus mandou que Abraão saísse da terra dele, da parentela dele, e fosse para uma terra que Deus ia mostrar para ele. Abraão, por fé, ele saiu, porque era promessa de Deus. E nós não podemos duvidar das promessas de Deus na nossa vida. E Deus disse para Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 2, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha, Deus falando para Abraão. Abraão tinha 75 anos, a Sara 65, que ela era mais nova do que Abraão, 10 anos. E agora Deus faz essa promessa para Abraão. Gênesis capítulo 13, versículo 14. Gênesis 13. Eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia para você ver o que Deus falou para Abraão. Gênesis 13, do 14 ao 18, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente. Deus agora está dizendo a Abraão, levanta os teus olhos. Irmã, levanta os teus olhos. Tome posse dessa palavra. É Deus falando com você e comigo. Aleluia. Sim, Abraão orou 20 anos para que Rebeca desse a luz. É verdade, já tem gente aqui lá na frente. Glória a Deus. Deus falando para Abraão, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Deus estava falando para Abraão que Canaã seria da semente dele. Deus está fazendo promessas para mim e para você. E Deus cumpre com a sua promessa. Aleluia. E ele continua dizendo para Abraão, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Olha o que Deus está falando para Abraão. Levanta-te. Deus está mandando levantar. Irmãos, levanta. Vamos tomar posição de soldado, de guerra, de batalha. Ninguém vence batalha prostrado, ninguém vence batalha desanimado. Deus está mandando levantar, tomar posição de guerreiro, de guerreira. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei. Olha, Abraão estava entrando em Canaã.
E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar. Abraão logo teve na sua mente edificar um altar de adoração ao Senhor. Onde é o teu altar? Tem um altar de oração na sua casa? Você tem um altar de oração no seu quarto? Você tem um altar de oração permanente? Abraão fez um altar quando Deus fez promessas para ele. Gênesis capítulo 15. Gênesis 15. Deus disse para Abraão, então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. Olha para as estrelas, olha para cima, olha para o alto. Olha com esperança, olha com fé. Tente contar as estrelas. Tente contar as estrelas, assim será a tua descendência. Aleluia. Gênesis 15, versículo 13. Então disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Eu sempre digo que Deus falou para Abraão 400 anos, mas lá em Êxodo capítulo 12, versículo 40, diz, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Êxodo 12, 40 e 41. E aconteceu que passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Aleluia! Então aquela promessa que Deus fez a Abraão lá há 430 anos, agora ele está apenas avisando para ele. E ele disse, mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais, em boa velhice será sepultado, e a quarta geração tornará para cá. Porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então Deus está dizendo, há um povo que mora aqui em Canaã, que habita aqui, mas a medida deles está chegando já ao fim. Está chegando o limite de ter um final da desobediência desse povo que está aqui. Mas a quarta geração de Abraão, Deus está dizendo que vai voltar para Canaã. Eu fico maravilhada com esta palavra que Deus vai prometendo lá em Gênesis, capítulo 17. Gênesis 17. Eu não vou ler todo o texto, mas diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei meu concerto entre mim e ti, e multiplicarei grandissimamente. E te multiplicarei grandissimamente. E ali Deus mais uma vez promete a Abraão que vai aumentar, que vai multiplicar a semente de Abraão. Irmãos, nós precisamos tomar posse da palavra de Deus, acreditar quando Deus nos faz uma promessa, porque Deus fez a promessa lá no Jardim do Éden, que a virgem, lá em o profeta Isaías profetizou, que a virgem ia conceber e dar à luz. Aí você vê esse cumprimento lá em Mateus, em Lucas, a virgem dando à luz, Maria, mãe de Jesus. Depois ela teve outros filhos, ela não permaneceu Virgem Maria, ela teve o privilégio de ser escolhida para ser a mãe de Jesus, mas ela não é intercessora por nós a Deus. Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e o homem, não é Maria não. Maria foi mãe de Jesus, teve o privilégio, teve a honra, sabe, o regozijo, não sei nem explicar, ser mãe do Salvador, gerar Jesus. Lucimar Duarte, glória a Jesus. Então, em Gênesis 22, de 15 a 18, eu quero que você vá seguindo as promessas do Senhor Jesus, Senhor Deus, que ele fez a Abraão.
Gênesis 22, diz assim, aleluia. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse-lhe, o anjo do Senhor bradou a segunda vez, porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, aleluia, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Deus vai prometendo a Abraão, Deus vai fazendo várias promessas para Abraão, mas Deus promete também para Isaac, filho de Abraão. Gênesis 26, 3 e 4, aleluia. Gênesis 26, agora Deus já fez a promessa a Abraão. Agora, Deus está fazendo a promessa para Isaac, filho de Abraão. Diz assim, peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Aleluia. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas estas terras, e a tua semente serão benditas todas as nações da terra. Olha, agora Deus prometeu a Abraão, e Deus continua prometendo a Isaac, e Deus agora promete também para Jacó. Gênesis 28, de 10 a 14. Vocês estão percebendo que a promessa de Deus vem seguindo. E agora a promessa é para nós. Que nós temos que ser fiéis até a morte para recebermos a coroa da salvação, a coroa da justiça. Josenilda, aleluia, glória a Deus. Nós não vamos mais para Canaã terrestre. Nós vamos para Canaã celestial. Deus prometeu a Abraão. Deus prometeu a Isaac. Deus prometeu a Jacó. Aleluia. Gênesis 28, de 10 a 14, diz assim. Eu vou ler somente o versículo 14 para ganhar tempo. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul. Aleluia. E em ti, a tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Agora Deus está fazendo essa promessa ainda a Jacó. Todas as famílias, eu e você já fomos abençoados. Nós não temos que aceitar maldição na nossa vida. Maldição na minha vida e na sua está repreendida em nome de Jesus. Nós somos abençoados desde o ventre da nossa mãe. Não vamos rejeitar nem perder essa bênção. De Jacó descendeu as 12 tribos de Israel. Rúben, Simeão, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, Benjamim, Efraim e Manassés, filhos de José, formaram as 12 tribos de Israel. E ali começa toda a história das 12 tribos de Israel. Mas Deus ainda faz uma promessa para José. Olha, fez a Abraão, fez a Isaac, pastor Araújo Isaías, aleluia, glória a Deus. Deus fez promessa a Abraão que a descendência dele seria como as estrelas do céu, como a areia do mar, que ele não ia poder contar. Abraão era idoso, não tinha nem filho. Sara era estéril, como é que pode isso? Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Deus faz da mulher estéril mãe de filhos. Deus fez assim com Ana. Ana pediu um filho e ela disse que devolveria ao Senhor aquele filho, que ela tanto chorou por ele, que ela tanto orou, que ela ficou amargurada. Mas Deus deu a ela mais 5 filhos, está na Bíblia. Eu não posso dizer que deu mais, porque não diz que deu 5. Glória a Margarida, aleluia. Então, o que acontece? Deus agora fala para José. Ele prometeu a Abraão
a Isaac, seu filho, a Jacó, seu neto, e agora a José, bisneto de Abraão. Olha como Deus vai cumprindo a promessa dele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio nas promessas de Deus para a minha vida. Eu creio. Será que você está crendo? Ou você está duvidando? Não duvide, porque Deus não falha. Ele disse que a descendência de Abraão voltaria para Canaã e voltou. Mas teve uma história muito triste aí nesse meio. Eu queria tanto ter tempo de contar, de falar, para você gravar, para você sair dessa live hoje dizendo, meu Deus, quantas promessas Deus fez na vida daquele povo. Glória Margarida, Miriam Soares, aleluia. Agora Deus promete para José. Gênesis 48, versículo 3 e 4. Deixa eu ver se dá tempo aqui de eu ler. Em nome de Jesus vai dar. Gênesis 48, versículo 3 e 4. E Jacó disse a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou, e me disse, eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti em possessão. Jacó agora está falando para José, que ele também tem promessa da parte de Deus, que ele ia prosperar, e José prosperou no Egito. José foi governador, José saiu do calabouço, saiu da prisão para ele governar o Egito. E agora agora o Egito começa a encher. Aí vem a história das parteiras, Sifrá e Puá. Eu disse aqui que 2 nomes de 2 mulheres, que só aparece uma vez na Bíblia, mas elas temeram a Deus, não mataram os meninos. Mas quando Moisés está com 3 meses de idade, 3 meses, Joquebede, sua mãe, não poderia mais esconder Moisés. Aleluia, oh glória. Mas era a promessa de Deus, que aquele povo não ficaria no Egito para sempre. Não ficaria como escravo para sempre. Luísa, aleluia, um beijo, glória a Jesus. E agora Joquebede pega aquele filhinho, aquele bebezinho de 3 meses. Imagina a dor daquela mãe. Imagina uma mãe embalar uma criança, botar num cestinho, betumar aquele cesto por dentro e por fora e colocar no rio Nilo. O nome de Joquebede só aparece 2 vezes na Bíblia. Mas a história dessa mulher ficou. Mulher de fé. Mulher determinada. Mulher que confiou. Eu creio que quando ela pegou aquele cesto, que ela colocou o seu filhinho, o seu bebezinho naquele rio, Deus marcou a hora dela colocar o filhinho exatamente na hora que as princesas de Faraó estavam se banhando no rio. Na hora que a filha de Faraó com as suas servas estavam banhando no rio. Deus marca a hora com Joquebede. Aleluia. Aleluia. Deus marca a hora de você receber a sua bênção. Deus marca a hora de você colocar o seu Moisés no cesto. Deus marca a hora de você colocar no rio o cestinho. E agora Joquebede coloca o seu Moisés ali. E Miriam, irmã de Moisés, segue de longe o que está acontecendo. Joquebede vai para casa. E a filha de Faraó escuta o choro daquela criança. E ela manda as suas servas pegarem aquela criança. E Miriam, irmã de Moisés, ela vê que a princesa ia precisar de alguém para cuidar da criança. E ela então oferece que ela conhece uma hebreia que pode cuidar daquela criança. Aleluia. É assim que Deus faz. Deus só nos dá aquilo que nós podemos suportar. Joquebede recebe de volta o seu Moisés. Quem sabe ela estava em casa chorando, pensando que destino tomou o meu Moisés. E agora ele volta para os braços dela. O filho de Joquebede amamentou dos seus seios. Depois ele volta para o palácio. Amados irmãos, Moisés, aquela criança colocada no rio,
ali estava o libertador de Israel. As promessas de Deus não falharam e não vão falhar, nem na sua vida e nem na minha vida, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. E agora, Moisés, você lê a Bíblia de Gênesis, você só vai descobrir que Moisés tinha 40 anos quando saiu do palácio, lá no livro de Atos, capítulo 7. Por isso que nós precisamos de ler toda a Bíblia. Se eu e você ler pedacinhos da Bíblia, nós não vamos ter toda a história contada. Então aquele bebezinho que foi colocado no rio, ele depois se tornou um príncipe. Deus colocou ele no palácio de Faraó. Ele aprendeu todas as leis dos egípcios. Ele aprendeu todas as coisas que ele precisava de aprender. Mas ele tinha 40 anos quando ele foi visitar os seus irmãos, os hebreus. Mas eles não sabiam que Moisés era o libertador. Nós precisamos tomar cuidado. Às vezes nós não sabemos que nós estamos ofendendo, magoando, machucando aquela pessoa que vai ser canal de bênção na nossa vida. Por isso que o cristão, ele tem que viver com a palavra, temendo a Deus, como aquelas parteiras, Sifrá e Puá. Elas correram risco de morrer, mas elas não mataram os meninos. Agora diz aqui no livro de Atos, estou com a Bíblia aqui, olha, capítulo 7, versículo 22 e 23 diz assim: e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Aleluia! Vocês estão prestando atenção? Eu comecei com Josué, atravessando, recebendo a responsabilidade de Moisés, fui lá para Gênesis, quando a serpente atentou a Eva e ela deu do fruto a Adão, foram lançados fora do jardim. Eu recitei Romanos 16, 20, que em breve Satanás será esmagado, mas ele queria destruir os meninos lá no Egito. As parteiras Sifrá e Puá não mataram os meninos. Moisés vai para o palácio. Vou reler aqui, eu estou falando depressa porque eu quero ter tempo de chegar ao fim e está já terminando o meu tempo. Não que o Face me dê tempo, é porque eu não quero passar de 1 hora, pelo menos em 1 hora, para você não se enfadar. Mas eu não me enfado da palavra, não. Eu amo a palavra de Deus, não estou dizendo que você não ama, mas às vezes a pessoa não tem não tem tempo para ficar muito tempo ouvindo a palavra. Mas olha, aproveita este momento. Deus está falando conosco de uma maneira maravilhosa. Podemos até colocar o nosso Moisés no rio, mas quando Deus tem um chamado, quando Deus tem uma obra na nossa vida, Ele não deixa a gente se perder pelas águas. Deus nos conduz, Deus nos guarda, Deus nos livra e Deus nos eleva a lugares altos. E diz assim, Atos capítulo 7, versículo 22 e 23. E foi Moisés instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Ele se tornou poderoso humanamente falando. Ah, Joquebede, oh mulher de fé, eita que maravilha quando nós cremos que Deus faz infinitamente mais, abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós não sabemos o que Joquebede falou ali com Deus. A Bíblia não conta. A Bíblia não conta quando ela saiu de casa com seu cestinho, o que ela falava com Deus. O que você está falando com Deus no seu silêncio? Deus está atendendo o seu pedido, a sua oração. Continuando aqui, Atos 1, 23. E quando completou a idade de 40 anos, veio ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Então aqui eu não vou ler, é a história que Moisés tinha 40 anos e ele foi ver os irmãos, estava tendo lá uma briga e ele, para defender os seus irmãos hebreus, ele matou um egípcio. Ele tinha 40 anos, aleluia.
Veja bem que antes até chegar aqui em Atos, de Êxodo até Atos, não fala. Você só vai descobrir se você ler a Bíblia até o livro de Atos. Senão você não sabe quantos anos tinha Moisés. Você escuta alguém falar, mas precisa conferir na palavra. Atos 7, 22 e 23 diz assim. Já li. Atos 7, 22 e 23. Atos 7, versículo 30. Diz assim: E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, no monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar, e disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Então Moisés tinha 40 anos quando saiu do palácio. Agora são passados e completado 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor. Então ele já estava no deserto de Midian há 40 anos. Então ele agora já tem 80 anos. Então a Bíblia não diz assim, olha, ele tinha Moisés 80 anos. Não, nós temos que ler, estudar, fazer a conta de somar direitinho. Ele tinha 40 anos quando saiu do palácio. E agora já tinha 40 anos que ele estava no deserto de Midian. Já tinha conhecido Zípora, já tinha se casado, já tinha o sogro Jetro, já tinha constituído uma família. Aleluia. Deus abençoando Moisés, o menininho do rio Nilo, agora com 80 anos. Ah, Joquebede. Ah, Sifrá. Ah, Poá, aleluia, glória a Deus. Será que eu posso ser uma Joquebede? Será que eu posso ser uma Sifrá? Será que eu posso ser uma Poá? Será que você pode ser uma Joquebede, uma mulher de fé? Será que você pode ser uma Sifrá, uma Poá? Que entre obedecer ao rei, matar alguém. Elas tinham que matar os meninos, mas elas, por temerem a Deus, não mataram. E a Bíblia diz que Deus deu para aquelas parteiras casas. Deus deu benefícios para aquelas mulheres. É só você ler lá a história. Agora Moisés, com 80 anos, ele vai no Egito, o libertador de Israel. O menininho que com 3 meses foi lançado no rio Nilo. O menininho que por 40 anos foi príncipe no palácio de Faraó. Que coisa linda, gente. As coisas de Deus são lindas demais. Vai, Moisés. Eu estou te mandando. O clamor daquele povo está chegando diante de mim. Vai, Moisés, tirar aquele povo do Egito. Agora volta o libertador de Israel. Amados, Moisés morre com 120 anos. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 2. Vamos conferir isso na Bíblia. Eu gosto de conferir na Bíblia. Deuteronômio 31, versículo 2. Depois, de 1 a 3. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel e disse-lhes: Da idade de 120 anos sou eu hoje. Já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse: não passará o Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti e destruirá estas nações diante de ti, para que possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. Versículo 2. Disse-lhe da idade de 120 anos. Ali estava o menininho de 3 meses, que a mulher, a mãe Joquebede, por fé, colocou num cesto. Deus marcou o encontro com a filha de Faraó, com a princesa de Faraó, que ela queria criar o príncipe Moisés. Com 80 anos, Moisés sai do deserto de Midian
e vai para o Egito. Aleluia! Libertar o povo de Israel. Mas ele cometeu um erro na história. Ele feriu a rocha. A segunda vez, Deus falou para ele, falai a rocha. O povo irritou, o povo perturbou tanto Moisés, que ele, irado, ele feriu a rocha. E ele não poderia ferir a rocha. Deus falou, falai a rocha. A segunda vez. A primeira vez, Deus disse, feri a rocha. Precisamos ter cuidado. Por um pequeno momento na nossa vida, nós poderemos perder parte da nossa vitória por fazer além daquilo que Deus está mandando. Na segunda vez, Deus disse, Moisés, falai a rocha. Ele feriu a rocha. E quando ele fere a rocha, Deus disse, você não vai entrar em Canaã, porque me desobedeceu. E a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Mas, no entanto, Deuteronômio, vou encerrar aqui agora, capítulo 3, para você ver a história de Moisés, é muito bonita, mas tem os altos e baixos, assim é a nossa vida. Nós precisamos vigiar, estar em sintonia com Deus. A promessa da vitória está determinada, a bênção está determinada, mas no momento de ira de Moisés, ele feriu a rocha, ele não poderia, ele tinha que falar. Então Deuteronômio, capítulo 3, versículo 23 em diante, diz assim, porém eu pedi graça ao Senhor, ao mesmo tempo dizendo, Senhor Jeová, já começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza, e a tua mão forte, a tua forte mão, porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza. Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Isso é Moisés conversando com Deus. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós e não me ouviu. Antes o Senhor me disse, basta, não me fale mais nesse negócio. Infelizmente, Moisés não entrou na Canaã terrestre, ele entrou na Canaã celestial. Mas Deus disse, não adianta me pedir, Moisés. Quando Deus mandou ele falar a rocha, ele feriu a rocha. Agora ele não vai entrar em Canaã. E Deus diz para ele, sobe ao cume de Pisga, levanta os teus olhos ao ocidente, e ao norte, e ao sul, e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda, pois, a Josué, e esforça-o, e conforta-o, porque ele passará diante deste povo, e o fará possuir a terra que apenas verás. Olha, irmãos, olha nós que estamos ouvindo essa palavra. Por um momento de ira de Moisés, ele atravessou o deserto 40 anos, mas não pôde entrar na Canaã terrestre. Veja bem, não estou falando da eternidade. E Deus disse, manda, pois, a Josué, esforça-o, conforta-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que você apenas verás, não tem você não, eu que acrescentei, que apenas verás. Assim ficamos neste vale, defronte de Bet-peor. Deuteronômio, capítulo 32. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado, muito mesmo, porque nós não podemos desobedecer ao Senhor. Deus, quando determina algo na nossa vida, nós não podemos brincar com aquilo que Deus está falando conosco. Quando Deus fala, Ele é soberano. Deus tem a palavra dele fiel. Então, quando nós desobedecemos, nós pagamos um preço, sofremos uma consequência. E Deus não quer que eu e você venhamos perder a nossa coroa da justiça. Deuteronômio, capítulo 32, do versículo 48 ao 52, diz assim, depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo, sobe o monte Abarim, o monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão.
e morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Or, e recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricaste contra mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificaste no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Aleluia! Então nós vemos aqui que Moisés, aquele menininho de 3 meses, que a mulher Joquebede, a mãe, que as 2 parteiras, Sifrá e Puá, e que Deus cuidou de Moisés, ele foi príncipe, depois foi para o deserto, 40 anos, volta para o Egito com 80, passa o deserto mais 40, 120, Moisés morre e Deus chama Josué para assumir o lugar de Moisés. E Josué atravessou o Jordão. Nós iremos atravessar este vale que nós estamos caminhando, esta terra que nós estamos peregrinando. Nós vamos chegar na Canaã celestial. Jesus nos prometeu morada eterna. Jesus nos prometeu que teria lugar para a noiva dele, para a noiva remida e lavada pelo sangue de Jesus Cristo. Nós iremos morar na eternidade com Jesus, se permanecermos fiéis até lá. Encerrando, Apocalipse 2:17 diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Que Deus te abençoe, que você possa permanecer fiel até o fim, vencendo todas as adversidades, para que no final da nossa jornada nós venhamos a receber esta pedra branca com o nosso novo nome e Jesus dizer: vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Obrigada pela sua presença, obrigada por você estar me ouvindo, obrigada por você ter glória, Margarida, aleluia, a todos que entraram aqui nessa tela, que ouviram a palavra de Deus, que perseverem fiéis, não se turbe os vossos corações, nós vamos vencer tudo isso que está acontecendo. Deus está dando livramento a muitos, muitos estão se reconciliando, voltando para Jesus, outros Ele está recolhendo para a sua glória, mas o que importa é que quando nós formos chamados, o nosso nome está escrito no livro da vida. Fique com Deus, Deus te abençoe, Deus te dê uma semana abençoada, Deus abençoe a sua família. Onde houver enfermo, que Jesus dê saúde. Onde houver pessoas atribuladas, que o Senhor Jesus dê paz. Onde houver pessoas sem esperança, que hoje se levantem, se ergam e lembrem que Deus prometeu que em Abraão, em Isaac, em Jacó, nós seríamos todos abençoados. Vamos contar as estrelas dos céus, assim será a nossa descendência. Fiquem com Deus. Um beijo. Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima. Estou indo com saudade. Deus abençoe. Foi muito bom ter você aqui comigo, nessa live, que foi assim de improviso, mas é assim que Deus faz. Fique na santa e gloriosa paz do Senhor. Com muita pena, eu vou concluir. Deus te abençoe.